O Coritiba entra em campo hoje às 9h30 da noite no estádio Albano Caldeira, a Vila Belmiro, lá em Santos, e tentando quebrar aí um jejum que já dura 12 anos. Exatamente ao tempo que o Coritiba não vence o Santos na Vila Belmiro. E hoje o Coritiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai tentar quebrar esse jejum. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O Coritiba enfrenta o Santos na noite de hoje na Vila Belmiro, precisando de uma vitória para tentar manter pelo menos as aspirações matemáticas de ainda escapar do rebaixamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Dá para considerar um confronto direto porque são duas equipes que fazem parte da zona da degola, mas são situações bem distintas, né? O Santos está com 30 pontos e apesar de vir de uma derrota cachapante, a goleada por 7-1 para o Internacional em Porto Alegre na última rodada, entrou nessa apenas um ponto, atrás da primeira equipe fora da ZR. Já o Coritiba para o Santos tem 10 pontos de desvantagem, ou seja, teria de aproveitar o confronto desta noite para diminuir para 7 em caso de vitória e só na frente, ainda pensando em mais tropeços do Peixe em uma sequência de vitórias alviverde, conseguir ultrapassá-lo e outros times ainda alimentando essa possibilidade de permanecer na primeira divisão nacional. Como o jogo é fora de casa, o técnico Coxa Branca, Thiago Kozlowski, espera aproveitar uma certa pressão da torcida santista, que entende também o momento da equipe e esgotou os ingressos. Teremos casa cheia na Vila Belmiro, mas o Kozlowski acha que se o Coritiba conseguir jogar bem, de repente sair na frente no placar, pode fazer com que o torcedor se volte contra o próprio time. Jogando na noite de hoje em Santos seria o cenário ideal para o Coritiba, que sofreu um pouco isso na pele, né? Nos dois últimos jogos, no Couto Pereira, depois de ensaiar uma reação, vencendo o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, veio empolgado para jogar em casa duas vezes, mas perdeu por 3-0 para o Cuiabá, por 2-0 para o Palmeiras e foi vítima de muitas críticas da sua própria torcida. O Coxa embarcou ontem pela manhã lá para o litoral paulista e vai fazer um tour, né? Depois já segue direto para Porto Alegre, para o jogo contra o Internacional no próximo domingo. Na delegação, a grande novidade, o volante William Farias. A volta dele já era esperada, foi poupado apenas do jogo contra o Palmeiras por causa de um desconforto muscular. Ele veio de um tratamento de várias lesões em sequência, depois atuou muitas partidas seguidas e por isso esse desconforto muscular foi um aviso assim, de que poderia de repente ter uma lesão mais séria, perder quem sabe a sequência do campeonato. Por isso ele e a comissão técnica optaram por ficar de fora contra o Palmeiras. Entrou o grego, né? O André Samaris não conseguiu dar uma boa resposta mais uma vez, foi até substituído no intervalo, né? O Coxa sentiu muita falta do seu capitão William Farias ali no meio de campo e ele está retornando agora. Mas tem um problema na zaga, que é a ausência do Thalisson. Ele entrou muito bem, apesar das derrotas em casa para Cuiabá e Palmeiras, foi um destaque da equipe, né? Não falhou, por exemplo, nos gols dos adversários e a ideia era mantê-lo, formando a dupla de zaga ao lado do Henrique, mas por causa de uma virose, o Thalisson foi vetado pelo departamento médico. Então, ou o Jean Pedroso ou o Reinaldo, que está recuperado de uma cirurgia no braço, eles são as opções da comissão técnica que ainda estuda ali quem se encaixará melhor ao lado do Henrique para essa partida. Provável formação do Coritiba, tem o goleiro Gabriel, na linha defensiva com o Natanael, Henrique, essa dúvida entre o Jean Pedroso e o Reinaldo, e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Daí para frente, né, a formação que é considerada titular, com a volta do William Farias, Matheus Bianchi e Sebastião Gomes no meio de campo e o trio ofensivo, formado por Marcelino Moreno, Robson e Slimani, mesmo que o time tenha caído bastante de produção nos dois últimos jogos, até pelas palavras do técnico Thiago Kozlowski na última entrevista coletiva, considerando a falta de qualidade do elenco, admitindo isso, né, ele tem poucas opções disponíveis além dessas, especialmente ali para o sistema ofensivo, por isso a base titular que vem sendo utilizada deve ser mantida apenas com essas duas mudanças, a volta do William no meio de campo e a saída do Thalisson por força maior no sistema defensivo. Osmar. Tá certo, muito obrigado, Nicolas França. Falando do Coritiba, que entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Santos na Vila Belmiro. Tomara que o Coritiba consiga aí uma vitória, quebrando esse jejum. Há 12 anos que não vence o Santos lá na Vila.